Será que você já tem idade para ler 50 Tons de Cinza? Ou será que você é velho demais para ler Harry Potter ou Contos de Fada? A questão é, será que existe uma idade certa para ler certos tipos de narrativas? Essa discussão é interessante porque, na verdade, apesar de a literatura estar livre, a partir do momento que você sabe ler, você tem acesso a qualquer tipo de coisa que você puder pôr as mãos, existem certos momentos que você lê uma coisa e fala, poxa, gostaria de ter lido isso quando eu tinha 15 anos. Ou você não entende nada e de repente quando você lê de novo, você fala, uau, como é que eu nunca tinha percebido isso? E é interessante perceber que certos tipos de sentimentos e coisas que os livros evocam só vão aparecer num determinado momento da sua vida. O que eu quero dizer é que, por exemplo, as pessoas leem o Romeu e Julieta de Shakespeare e às vezes falam assim, isso é tão idiota, e às vezes falam, esse é o livro da minha vida. E talvez isso tenha a ver com a idade que elas estão lendo esse livro. Afinal, a ideia de paixão é muito diferente quando você tem 12, 18 ou 28 anos, ou talvez até 68 anos. Na medida em que a sua ideia a respeito de paixão muda, a tua impressão sobre esse mesmo livro também vai mudar. E é nesse sentido que eu sinto, assim como eu comentei no meu outro vídeo sobre essa ideia de que há uma valorização de certos tipos de narrativas no ensino médio, na escola de maneira geral, a gente precisa pensar um pouco nisso. Existem certos romances da literatura brasileira que eu tenho a sensação de que precisam de um pouco mais de amadurecimento pessoal do leitor. Como é que ele vai entender o que é aquele tipo de entrega, aquele tipo de situação, se ele ainda não passou muito por isso? Por exemplo, um adolescente de classe média, que hoje em dia está muito preso a prédio, apartamento, escola, shopping, mal sai na rua para jogar taco ou jogar futebol. Não estou dizendo que essas coisas eram melhores ou piores. O que eu quero dizer é que a experiência dessa pessoa com o mundo concreto pode não dar a ele a chance de ler Capitães de Areia e entender o que é aquela molecada que vive na rua, que tem um tipo de relação com a sociedade e com o mundo que é muito diferente de quem vive por trás dos muros protegido. Então não estou falando de melhor e pior, mas o que eu quero dizer é que talvez essa pessoa, depois de adulta e acessar esse universo, mesmo ainda estando dentro de um referencial de classe média, essa pessoa vai entender um pouco melhor. E na medida em que a escola diz, leia esse livro agora, que você está no 8º, no 9º ano, no 1º, no 2º colegial, ensino médio, né? Não fala mais assim. Isso pode acabar estragando um pouco a experiência no sentido de que você força e aí o cara fala, isso é uma coisa idiota e chata. E de repente não é isso, né? Simplesmente o cara não está na idade certa, nesse sentido de não ter o referencial experiencial para poder degustar aquela obra de maneira mais intensa. Bonito, né? Masterchef, cabine literária. É claro que muitos de vocês, leitores, passaram por uma experiência muito legal, que eu sinto que era inclusive a intenção da autora. A J.K. Rowling, quando escreveu Harry Potter, você começa lendo moleque, né, com 12, 13, 14 anos, e aí, conforme os livros foram sendo escritos, você foi envelhecendo, amadurecendo e passando por coisas que, de repente, batiam com aquilo que você estava lendo. Eu me lembro muito bem que no início da Ordem da Fênix, do 5º livro, o Harry é um mala, um chato, ele é irritado, xinga todo mundo, e eu fico pensando, mano, que garoto irritante, mas eu tava lendo isso com 28, 29 anos, e pensando, que adolescente babaca, sabe? Tipo, esperava mais de você, Harry. Mas de repente quem tá lendo isso enquanto adolescente vai falar assim, eu também me sinto assim, meus amigos me abandonaram, o saco, eu queria mesmo era xingar todo mundo. E de repente pra essa pessoa faz todo sentido. Veja, não é que eu deixei de ler, ou achei que o Harry era incorrigivelmente idiota, não é nada disso. Mas a minha impressão inicial a respeito daqueles momentos em que o Harry estava de saco cheio de todo mundo era tipo, você tá sendo bobo, cara. E de repente quem tá lendo com uma outra idade vai ter uma outra impressão. Eu tenho a sensação de que, às vezes por querer que todos os nossos círculos de amigos, que às vezes é composto por pessoas de diferentes idades, leiam as mesmas narrativas que a gente acaba por pular certos passos e ao fazer isso a gente pode estar transformando a experiência da pessoa que poderia ser muito legal com um livro em algo meio complicado. Você já releu algum livro que você leu na infância ou na adolescência e teve uma sensação completamente diferente da mesma narrativa?
Conta um pouco aqui pra gente, porque aqui no Cabine Literária é literatura com personalidade e participação. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, não se esqueça de inscrever no canal e semana que vem, sexta-feira, tem mais. Será que eu já tenho idade? Canta uma Eu música do cresci Direction. agora, Canta uma música do eu sou o Direction. Nissinho Orfale.